Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre regra de 3. Você já ouviu falar em regra de 3? Essa regra ajuda muito a resolução de alguns problemas, faz até mesmo parecer que eles são mais fáceis. Mas antes de aplicá-la, vamos ver alguns conceitos iniciais que são muito importantes para entender melhor. Dá uma olhadinha. Em uma sala de aula, tem meninos e meninas. A quantidade de meninos é 15. E meninas, nós temos 20. Vamos fazer a razão de meninos para meninas? Reparem que nós podemos escrever essa razão como 15 sobre 20. Ou seja, para cada 15 meninos, existem 20 meninas. Mas reparem, a razão é uma fração. E nesse caso nós podemos simplificar, dividindo o 15 e o 20 por 5. Se nós fizermos isso, encontramos outra razão de meninos para meninas, 3 sobre 4. Reparem, essas razões são equivalentes. Então podemos dizer que a razão de meninos para meninas é 15 sobre 20 ou 3 sobre 4. Aí que eu queria chegar. Nós temos uma igualdade entre duas razões. Isso significa uma proporção. Então, esse é o conceito de proporção, igualdade entre razões. Mas se vocês observarem, nós podemos escrever a razão como uma divisão. Então, podemos dizer que 15 está para 20, assim como 3 está para 4. E nesse caso, observem, existem meios e extremos. Vamos começar com os extremos. 15 e 4, o primeiro e o último número dessa igualdade. Se a gente multiplicar 15 vezes 4, dá 60, correto? E os meios, quem são? 20 e 3. Olha o que acontece se a gente multiplicar 20 vezes 3. Dá 60 também. Isso significa que em toda a proporção o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos ver do lado esquerdo, quando a gente escreveu a proporção. Será que acontece a mesma coisa? Reparem, se a gente multiplicar 15 vezes 4, que é o primeiro e o último número envolvido nessa proporção, nós encontramos 60. E multiplicando os meios, que é o segundo e o terceiro número, 20 vezes 3, encontramos 60 também. Ou seja, sempre que nós temos uma proporção, nós podemos utilizar essa regrinha. Multiplica cruzado, os produtos têm que ser iguais. Bacana, né? Bom, vimos o conceito de proporção. Agora vamos ver outros conceitos importantes para entender a regra de 3. Vamos ver grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Dá uma olhadinha. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que variam em um mesmo sentido, ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E vice-versa, se diminui, também diminuirá na mesma proporção. Querem ver um exemplo? 2 micro-ônibus têm capacidade de transportar juntos 48 pessoas. Quantos micro-ônibus iguais serão necessários para transportar 144 pessoas? Vamos organizar essas informações em tabela? Reparem. Nós sabemos que 48 pessoas são transportadas em 2 micro-ônibus. E o problema pergunta: quantos micro-ônibus serão necessários para transportar 144 pessoas? Observem o que está acontecendo. Do 48 para o 144, a gente consegue ir multiplicando por 3. 48 vezes 3 é igual a 144. E como essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se aumenta o número de pessoas, também aumenta a quantidade de micro-ônibus, nós vamos multiplicar o 2 por 3 também. 2 vezes 3 é igual a 6.
Isso significa que para transportar 144 pessoas, precisamos de 6 micro-ônibus. Mas olhem só, nós podemos indicar que essas grandezas são diretamente proporcionais colocando setinhas. À medida que aumenta o número de pessoas, também aumenta a quantidade de micro-ônibus. Então, isso caracteriza as grandezas serem diretamente proporcionais. Olhem só, o que acontece com as grandezas diretamente proporcionais. Se a gente multiplicar os extremos, 48 vezes 6 é igual a 288. E se a gente multiplicar os meios, 144 vezes 2, também encontramos 288. Ou seja, com grandezas diretamente proporcionais, nós podemos sempre multiplicar cruzado, que os produtos serão iguais. Bacana, né? Isso aí vai ajudar na hora da gente aplicar a regra de 3. Então, sintetizando as informações, aumentou o número de pessoas, aumentou o número de micro-ônibus na mesma proporção. Bacana, né? Lembrem disso, setinha sempre para o mesmo sentido quando as grandezas são diretamente proporcionais. Agora vamos ver grandezas inversamente proporcionais. São aquelas que variam em sentidos opostos, ou seja, se uma cresce, a outra decresce na mesma proporção. Então, ao contrário. Querem ver um exemplo bem bacana? Um carro faz um percurso em 8 horas numa velocidade de 55 km por hora. Se a velocidade fosse de 110 km por hora, em quanto tempo esse mesmo percurso seria feito? Olhem só, vamos mostrar que essas grandezas são inversamente proporcionais, o tempo e a velocidade. Reparem, vamos simular os dois percursos. O primeiro com 55 km por hora e o segundo a 110 km por hora. Olhem só, reparem que o carro que tem menos velocidade faz o percurso em mais tempo, ou seja, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, isso caracteriza as grandezas inversamente proporcionais. Vamos colocar esses valores em uma tabela. Com a velocidade de 55 km por hora, o tempo gasto foi de 8 horas. Queremos saber, com a velocidade de 110 km por hora, o tempo gasto. Bom, reparem, de 55 para 110, basta multiplicar por 2. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, para saber o tempo associado a 110 km por hora, a gente vai fazer o inverso. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, dividindo 8 por 2, nós encontramos 4 horas. Então, a gente pode associar a velocidade ao tempo da seguinte forma. Quando aumentamos a velocidade, setinha para cima, diminuímos o tempo. Viram? Essas setas ajudam bastante. Isso caracteriza as grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos fazer o teste de multiplicar cruzado? Vamos multiplicar 55 vezes 4. Encontramos 220. Já multiplicando 110 vezes 8, nós encontramos 880. Deu diferente. Então, significa que não dá para multiplicar cruzado para grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, nós vamos multiplicar na horizontal. Reparem, 55 vezes 8 é igual a 440. E 110 vezes 4 também dá 440. Então, a gente acabou de descobrir a regrinha para grandezas inversamente proporcionais. Basta multiplicar na horizontal e igualar os produtos. Bacana, né? Então, a gente pode concluir que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Vocês perceberam que nós tínhamos nos dois exemplos 3 valores e conseguimos descobrir um quarto? Por isso que o nome é regra de 3. Agora a gente vai ver alguns exemplos onde nós aplicaremos essa regra para resolver alguns exercícios. E vocês vão ver, facilita bastante. Dá uma olhadinha. Cauã encontrou uma promoção onde 4 camisas custavam R$50. Como ele queria presentear os seus irmãos,
resolveu comprar 12 camisas. Quanto o Cauã gastou? Bom, reparem que nós temos 3 informações, 4 camisas a R$50, e nós queremos descobrir quantos reais foram gastos com 12 camisas. Então, nós temos aí um exercício onde nós utilizaremos a regra de 3. Vem comigo no quadro. Então, galera, nesse problema, nós temos duas grandezas. Nós temos a quantidade de camisas e temos também o preço. Reparem, vamos anotar como se fosse uma tabela. 4 camisas custam R$50. Vou deixar só os 50 sem o sistema monetário. Nós queremos saber o valor gasto para 12 camisas. Aqui nós podemos colocar uma interrogação, mas eu vou colocar X. Agora nós precisamos descobrir se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembram da setinha? Vamos pensar. Se a gente aumenta a quantidade de camisas, então a gente vai pagar mais ou menos? A gente vai pagar mais. Então o preço também aumenta. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. E nesse caso a gente multiplica cruzado. Quer ver? Nós podemos multiplicar cruzado. Vamos fazer essa continha? Nós temos 4 vezes x, que é 4x, é igual a 12 vezes 50. Bom, vamos fazer 12 vezes 50 e repetir o 4x. Então, temos 4x é igual... Vamos fazer de cabeça? 10 vezes 50 dá 500. 2 vezes 50 dá 100. 500 mais 100 dá 600. Então, igual a 600. Bom, agora temos um número multiplicando a letra, que corresponde ao preço. Vamos fazer a operação inversa. Está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 600 divididos por 4. Bom, ficou fácil, né? 600 dividido por 4 não é tão difícil. Nós temos 150. Ou seja, o valor gasto em 12 camisas é de R$150. Agora sim, vamos botar o sistema monetário. Vamos conferir no slide a resposta. Então, Cauã gastou, como nós fizemos no quadro, R$150 e levou as 12 camisas, podendo presentear os seus irmãos. Bacana, né? Agora vamos ver um outro exemplo, onde a gente vai ter que descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Durante 8 dias, Alice separou 3 horas por dia para ler um livro. Sua professora de matemática propôs um desafio para Alice. Ela disse: quantos dias você levaria para ler esse livro mantendo o mesmo ritmo, porém lendo 4 horas por dia? Reparem que é um problema de regra de 3. Nós temos 3 valores, 8 dias com 3 horas, e queremos descobrir a quantidade de dias se ela lesse durante 4 horas por dia. Reparem que nesse problema nós temos 2 grandezas iguais, que é o tempo. Porém, as unidades são diferentes, dias e horas. Então, vamos anotar as informações. Dias e horas. Nós temos que, lendo 3 horas por dia, ela gastou 8 dias. E a professora perguntou se ela lesse 4 horas por dia, quanto tempo ela levaria? Vamos chamar de x. Agora, reparem. Vamos ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Essa é uma parte muito importante na hora de resolver problemas com regra de 3. À medida que nós aumentamos
um número de horas, significa que nós vamos reduzir os dias. Então, se ela ler em mais tempo, ela levará menos dias para terminar a leitura. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E, nesse caso, nós vamos multiplicar na horizontal. Então, vamos começar embaixo. Ó. X vezes 4 é 4x. É igual, vamos fazer a continha direto, 8 vezes 3 é igual a 24. Agora temos um número que multiplicado por x dá 24. Vamos usar a operação inversa, que é a divisão. Então, x é igual a 24 divididos por 4. Então, 24 divididos por 4 é igual a 6. Sendo assim, Alice gastará 6 dias lendo 4 horas por dia. Então, significa que ela aumentou a quantidade de leitura e diminuiu os dias. Bacana, né? Então, galera, chegamos ao fim da nossa aula sobre regra de 3. Espero que vocês tenham compreendido os conteúdos. E uma dica, acessem o aplicativo Reeduca e façam os exercícios do material didático, porque a melhor forma de você assimilar os conteúdos é praticando. Um abraço, até mais!